Olá, quinto ano, tudo bem? Mais uma aula nossa, tá? Que nós vamos começar. Aula de ciências, tá bom? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a água, tá? No nosso livro didático, tá bom? Então vamos dar início à aula. Ciências, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, no nosso livro didático. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, volume 2, tá? Caso não tenha ainda. O volume 2 você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On, tá bom? Nós vamos continuar, né, com ciências no capítulo 3. Nós vamos continuar falando sobre a água, tá? A importância da água. E agora nós vamos falar sobre os tipos de água, tá bom? Para dar prosseguimento. Só que para essa aula em especial, você vai precisar de uma folha A4. Quem não tiver uma folha A4, a gente pega uma folha de caderno, tá? Ou uma outra folha qualquer, tá bom? A gente sabe, né, com essa limitação nossa em casa, às vezes falta algum material para nossa aula, vamos improvisar, tá bom? Não tem papel, né, o papel A4, pegue uma folha de caderno mesmo, não tem problema, tá? O que vai fazer diferença é a boa vontade, é a força de vontade de vocês de realizar a tarefa, independente do papel que utilizarem, tá bom? E utilizar a folha do caderno ou do A4, onde iremos desenvolver um pequeno trabalho inspirado no Dia Mundial da Água, que foi comemorado no dia 22 de março, né? Na escola, nós sempre fazemos projetos voltados para comemorar esse dia. Infelizmente não estamos podendo frequentar, né, as nossas aulas, nós estamos guardadinhos em casa para manter nossa saúde, tá bom? Mas aí o livro está falando de um tema tão importante, tem uma sugestão legal ali de atividade e nós vamos realizar do jeito que podemos, né? Nós vamos improvisar e realizar esse pequeno trabalhinho para comemorar o Dia Mundial da Água, tá bom? Também deverá ter disponível tesoura e cola, tá, gente, para realizar a atividade proposta na página 14 e 15 do nosso livro didático. Dando início ao nosso tema, né, sobre a água, agora nós vamos começar a estudar os tipos de água, tá bom? Nós temos água doce, a salobra e salgada, tá bom? A água dos mares e oceanos contém uma grande quantidade de sais dissolvidos, por isso ela é chamada de água salgada. A água da maior parte dos rios, lagos, lagoas, geleiras e aquíferos contém uma quantidade muito menor de sais dissolvidos, sendo chamada de água doce. É esse tipo de água que nós bebemos após ser tratada, tá? E aqui no nosso estado, justamente a água que encontramos, né? A água doce, tá bom? Dos rios, né? Nós não temos o mar aqui, então nós não temos essa água salgada. Ali nós temos ali nos rios, como o Amazonas, no região norte do Brasil, a água doce. Já no mar, como na praia do Caldeirão em Florianópolis, a água salgada. Então nós temos aqui a água doce do rio e a água salgada do mar. Nos manguezais, em alguns outros locais, a água é chamada de salobra. Ela contém uma quantidade maior de sais que a água doce, porém essa quantidade ainda é menor que a da água salgada. Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios. Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Por isso, elas são conhecidas como berçários naturais. E olha que legal, é onde realmente se encontram as águas salgadas e as águas doces, tá bom? Onde os rios acabam indo parar no mar, tá? Aproximadamente 97% de toda a água existente no planeta é salgada, sendo encontrada nos mares e oceanos. Portanto, apenas cerca de 3% da água é doce. Além disso, a maior parte dessa água está congelada em geleiras. Desse modo, a porcentagem de água doce que pode ser utilizada para beber, cozinhar, tomar banho e realizar todas as outras necessidades das pessoas e de inúmeros outros seres vivos é muito pequena. Por isso, é preciso economizar e não poluir ou contaminar a água, evitando que se torne imprópria para o consumo. Olha a questão de porcentagem, gente, que diferença, né, da água que nós podemos utilizar e da água que não podemos. A que não podemos tem 97% do planeta, né? Então é uma água que não é
útil para a gente, para o nosso dia a dia, higienização, muito menos a gente consegue tratá-la para tomar como deveria, né? Então, é aí que nós temos que ver a necessidade de cuidar da pouca água que nós temos para o uso, tá bom? Cuidar, não poluir, tá bom? Disponibilidade da água no mundo. Aqui, ó, um comparativo. 97% da água é salgada, 3%. Olha aqui, ó, um filetezinho aqui, ó, de água. É água potável, tá? É água doce. Se toda a água do planeta Terra coubesse em uma garrafa de 2 litros, a água doce caberia em um copinho de 50 ml. Então vejam um comparativo, né? Se tudo isso aqui fosse água salgada, a porcentagem, a partezinha que nós temos seria suficiente um copinho pequeno desse para poder caber, tá? Geleira Perito Moreno, na Argentina. As geleiras não devem ser vistas como uma alternativa à obtenção de água doce, pois elas são muito importantes para manter o equilíbrio climático e ambiental do planeta, né? As geleiras, por mais que elas contenham água doce, não é derretendo geleiras que vamos resolver o problema de água, tá bom? É preservando as que nós temos. Você sabia? Sentir sede é sinal de que nosso corpo precisa de água. A água que bebemos é transportada pelo sangue para todo o corpo. Contudo, se bebermos água com muitos sais minerais dissolvidos, a quantidade de sais minerais no sangue vai aumentar. Para manter o equilíbrio, nosso corpo começará a perder água, produzindo mais urina. É por isso que em situações de sede extrema, como de pessoas que estão perdidas em alto mar, tomar água salgada não é uma boa opção. Em vez de hidratar o corpo, a água do mar provoca a desidratação e aumenta a sede. Isso aí é muito visto em filmes, né? Pessoas que ficam à deriva no mar, que não conseguem chegar à parte continental, à terra, elas não podem beber água do mar, porque senão elas desidratam com mais facilidade, mais rapidez e não sobreviveriam, né? Nos filmes a gente vê elas sempre esperando o quê? A chuva, porque a chuva sim, ela, né? A chuva é água doce, tá? Então é água que pode ser tomada. Então, a água do mar não deve ser tomada porque ela aumenta a desidratação, ela acelera o processo de desidratação. Agora aqui na página 14, naquela seção de Eu Cidadão, nós temos aquele projeto, aquele pequeno projeto que foi mencionado no começo do vídeo para vocês. No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Mundial da Água para que todos os anos questões importantes relacionadas à água fossem discutidas nesse dia e medidas práticas para resolver essas questões fossem planejadas por pessoas do mundo inteiro. Entretanto, as ações de cuidados com a água devem ser pensadas e praticadas todos os dias, não poluindo nem desperdiçando este recurso indispensável à vida. Inspirado nessa proposta, reúna-se com 2 colegas e pesquisem os problemas relacionados à água existentes na escola ou no bairro em que vocês moram. A pesquisa pode envolver conversas com pessoas da comunidade. Depois, elaborem um cartaz ou folder apresentando os problemas identificados e algumas possibilidades de solução para esses problemas. É daí que vem o pedido, gente, da folha, tá? Nós sabemos que em casa não temos todos os recursos, né? A maioria não tem todos os recursos para a realização desse tipo de atividade, né? O cartaz é mais difícil de conseguir. Vocês não têm como fazer essa pesquisa com um colega, teria como nas redes sociais, mas também a gente não pode contar que todos consigam acesso com facilidade para poder se comunicar com facilidade para poder realizar a atividade. Então, qual é a proposta para facilitar, né, e colocar, mas mesmo assim não deixar de fazer o projeto pela questão importante do tema? Numa folha A4 ou na folha do caderno, vocês irão fazer um folder, tá bom? Falando sobre a importância da preservação das águas, tá? E ali vocês podem colocar o quê? Colocar os problemas que envolvem o uso da água, citar a quantidade de água que pode ser utilizada e a que não conseguimos utilizar por ser água salgada, tá bom? Então vocês vão fazer um papel, tá? Com os recursos que vocês tiverem, mas mesmo que os recursos, mesmo com poucos recursos,
a criatividade é que vale, o empenho em fazer, então, né, sejam criativos, coloquem informações importantes, façam uma pesquisa na internet, sim, né, busquem outras coisas para poder mencionar além do que nós vimos aqui no nosso livro, tá bom? O que vai contar realmente é o que vocês fizeram, o esforço que vocês tiveram em realizar o trabalho, tá? O material a gente vai contar com o que a gente tem, tá bom? Então façam esse folder, essa folha, falando, tá? Da importância da preservação da água, da utilização da água, os problemas relacionados ao uso indevido da água. Coloquem bonitinho como vocês fazem trabalho para entregar, tá? Vocês não vão me entregar lá só no final do bimestre junto com o livro de vocês. Mas coloquem direitinho a identificação, porque na tutoria eu vou pedir para ver os trabalhos de vocês, tá? E ainda mais que essa semana nós não temos tutoria de ciências, só na semana que vem. Então, na semana que vem, durante a tutoria de ciências, eu vou pedir aos alunos participantes para que mostrem seus trabalhos para que eu possa ver, né? E a gente possa falar sobre o assunto. Os demais alunos que não participam das tutorias serão também recomendados depois, por algum aviso ou comunicado, talvez no próximo vídeo, que tenham pronto esta folhinha para que faça parte da atividade. É uma atividade, tá bom? Não está valendo um ponto separado não, mas faz parte das atividades de vocês, tá bom? Então, se empenhem, sejam criativos. Ainda na página 14, vocês têm outra proposta de atividade, tá? Que nós vamos fazer aqui juntos até certo ponto, porque eu vou precisar que vocês pesquisem também, tá bom? Então, aqui, ó, lápis na mão. Analise as imagens da lateral e recorte aquela que representa o corpo d'água situado mais próximo ao local em que você mora, tá, gente? Nós temos aqui 3 tipos. Nós temos o rio, nós temos o lago e nós temos o mar, tá? Então, vocês vão recortar. Acredito que a maioria tenha, né, esteja próximo a rios, tá bom? Então, vocês recortem que a gente vai utilizar esta imagem, tá bom? Por isso, a necessidade da tesoura e da cola, tá? Então, em seguida, vocês vão colar na ficha da próxima página e vão fazer uma pequena pesquisa, que pode ser por meio de conversa com um adulto, alguém da casa de vocês, tá? Para preencher a ficha com os dados sobre esse corpo d'água. Caso vocês não tenham alguém para auxiliar vocês na hora de fazer, vocês pesquisem, tá bom? Os recursos que pode ser falado sobre esse tipo de água, tá bom? De corpo de água. Aqui vocês têm a fichinha que terá que ser preenchida com a informação, tá? Vamos supor que eu tenha escolhido, tá bom? A imagem de rio, tá? Que na minha realidade. E vamos colocar o nome do corpo da água. Então, se você escolheu o rio, se você escolheu o lago, se você escolheu o mar, né? Então, você vai colocar aqui qual é. Tipo da água. Esse tipo de água aqui é o tipo de água o quê? Doce, salgado ou salobra? Esse corpo d'água está poluído? Sim ou não? Tá? As pessoas podem utilizar esta água? Sim ou não? Caso sim, de que maneira? É aí que entra a pesquisa de vocês. De que maneira essa água pode ser utilizada? Tá bom? E usem esse setor de curiosidades para falar outras coisas que talvez vocês não conheciam antes sobre essa água. Tá? Então, esse espaço todo aqui usem para falar mais sobre a água, tá bom? Também na página 15 vocês têm outras atividades para fazer também, tá? Vocês vão fazer a número 2 e a número 3 no livro de vocês. Observe esta cena. Letra A, ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser destacadas. Que cuidados devemos ter para tomar ao descartar essas embalagens? Então, nós estamos vendo aqui um cenário onde 3, né, talvez amigos, primos, né, parentes, irmãos, etc., estão fazendo um piquenique e a gente percebe que eles fazem uso de muitos materiais que poderiam ser poluentes, né, se ali permanecessem, tá bom? Então, observem a imagem que vocês têm aí na atividade de vocês. Respondendo a letra A. Ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidado devemos ter para tomar e descartar essas embalagens? Gente, que tipo de cuidado que a gente tem que ter? Jogar na lixeira, né? Isso aí faz parte, né, de toda boa educação, né? Sim, papai e mamãe sempre ensinam pra gente que lixo, lugar de lixo é no lixo, tá? Principalmente quando você está numa área externa, assim, você tem que procurar uma lixeira,
para jogar, porque tudo que você deixa ali vai ficar, tá? E a gente sabe o quanto isso polui o ambiente e prejudica, tá bom? Então, lixeira, material de preferência, se vocês tiverem, né, por perto aquelas lixeiras de material reciclado, vocês colocam direitinho no lugar determinado, vidro na lixeira de vidro, plástico na lixeira de plástico, isso também ajuda muito na hora da coleta seletiva, que é para reciclagem, tá bom? Letra B, qual é a relação entre o descarte incorreto do lixo e a poluição da água? Se o lixo for jogado no chão, pode ser levado pela água da chuva até os rios e lagos, né? Isso aí a gente sabe, a gente vê muito em notícia em época de chuvas no Brasil, o que acontece com os alagamentos, né? Os bueiros de rua, né? Aqueles bueiros de rua que ficam cheios de lixo, impedindo o escoamento da água, e isso causa enchentes nas cidades, tá bom? Atrapalha as cidades, é perigoso, tá? E isso acontece muito aqui também na nossa cidade, tem acontecido, né? O lixo vai se acumulando nos bueiros, nós já temos o problema de escoamento de água, tá bom? Então, joguem lixo no lixo, tá? Depositar lixo de forma incorreta prejudica o meio ambiente e prejudica a nossa vida também, tá bom? Letra C. Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração em que a água é encontrada. Então, nós temos aqui vários itens que tem água, tá? A gente lembra que água é vida, né? Nós temos água em tudo, tá? Para preparação de tudo, para formação de tudo. Então, aqui nós temos um exemplo maior, que é o lago, que está aqui atrás. O corpo humano, né? A quantidade de água que nós temos no corpo, então o corpo humano. E eu marquei as frutas, mas vocês poderiam marcar a garrafa, tá? Outros alimentos aqui também que contêm água, tá bom? Esta nuvem contém água, tá? Então vocês têm várias imagens, vários itens aí que possibilitam que vocês marquem no mínimo 3 elementos, tá bom? E a número 3, a seguir, algumas maneiras simples de economizar água. Assinale aquela que você e seus familiares costumam praticar no dia a dia e tente começar a adotar as demais. Agora é com vocês, são vocês que vão marcar aquelas que vocês utilizam. Então, esse tipo de pergunta é pessoal a resposta. Vocês regam as plantas com regador ou balde, evitando o uso da mangueira de jardim? Fechar a torneira enquanto ensaboa a louça, né? Fechar a torneira enquanto escova os dentes, né? Assim? Varrer a calçada com a vassoura e não com a mangueira. E fechar a torneira enquanto escova os dentes. Quais tipos de atitude vocês e a família de vocês têm, né? Nessas horas? Vocês sabem, vocês economizam água? Vocês lembram de economizar água? Tá bom? Então vocês vão responder de acordo com as coisas que acontecem com vocês, as medidas que você e a sua família adotam, tá? Agora, gente, dando continuidade, vocês vão, para fixar melhor o conteúdo, vocês deverão realizar sozinhos as páginas 53 e 54 do seu livro de atividades. A atividade que vocês vão fazer agora é do livro de atividades, não é do livro didático, tá bom? Vocês vão abrir na página 53 e 54 do livro de atividades. O vídeo de correção estará disponível na próxima aula de ciências da outra semana, tá bom? Para concluir a aula de hoje, vá até o positivo on e realize a atividade no campo de avaliação. Lembre-se que ela contabilizará a sua frequência em nossa disciplina e tem um prazo de 10 dias para ser realizado. Não se esqueçam da atividade lá no positivo on que vocês devem realizar para contabilizar a frequência de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês, as dúvidas de vocês lembram de colocar, né, de marcar no livro para que a gente tire na tutoria, tá bom? Até breve!